Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Tagliari e no tutorial de costura de hoje nós vamos confeccionar esta bolsinha aqui que eu chamei de bolsinha fofinha versão 2.0. E por que eu chamei ela com esse nome? Porque nós já temos aqui no canal o vídeo da bolsinha fofinha, que eu vou deixar aqui em cima nos cards, mas essa versão tem zíper e tem viés. E vários de vocês me pediram a versão sem zíper, então eu trouxe essa daqui, que também não tem viés. Assim como a versão com zíper, essa bolsinha aqui também é super prática e eu fiz ela num tamanho um pouquinho maior, porque assim a gente consegue colocar com folga carregador de celular, absorvente, batonzinho, uma maquiagem na bolsa. De repente você consegue achar outras várias utilidades para ela com este tamanhinho novo. Essa bolsinha não tem molde, eu vou passar todas as medidas no vídeo e não precisa se preocupar se você não trabalha com sintético. Eu também vou mostrar como fazer essa aba no tecido. E aí, tá a fim de confeccionar essa bolsinha? Agora não tem desculpa, hein? Não tem zíper e não tem viés. Então vamos lá! Para fazer a bolsinha fofinha versão 2.0 sem zíper, nós vamos precisar destes cortes aqui, que eu vou passar para vocês as medidas agora. Eu tenho 2 cortes no tecido principal e 2 cortes no tecido de forro, nas medidas de 18 por 14 centímetros, tanto aqui quanto aqui. E aí eu cortei caixinhas de leite de 3 por 3 centímetros nos cantinhos inferiores, tanto do tecido principal quanto do tecido de forro. E atrás do meu tecido principal eu tenho também uma camada de manta R1. E eu cortei aqui a minha manta R1 menor em todas as extremidades, inclusive na caixinha de leite, menorzinha aproximadamente 1 centímetro, pode ser um pouquinho menos, tá bom? Que vai ser a nossa margem de costura. E como eu cortei essa manta menor, não teria como eu fazer costura de segurança na beiradinha, eu passei aqui um matelaçado para eu segurar o meu tecido principal na minha manta R1. Demais materiais, nós vamos precisar de um pedacinho de fita gorgurão, que eu tô usando aqui uma de 1 centímetro de largura, e esse pedacinho tem 12 centímetros. Se você não quiser utilizar fita gorgurão, você pode cortar um pedacinho de tecido nas medidas de 4 por 12 centímetros, e aí você dobra esses pedacinhos em 4 partes, e faz uma costurinha de cada lado para formar a sua tirinha, a sua alcinha. Aqui eu também tenho um pedaço de sintético Montana 1.4, medindo 7 por 7 centímetros, e aqui eu usei uma tampinha de garrafa PET para arredondar os 2 cantinhos de baixo. Se você não trabalha com sintético, não quiser utilizar sintético na sua peça, você pode cortar 2 vezes no tecido principal, nas medidas de aproximadamente 8 por 9 centímetros, tá? Você vai aumentar 2 centímetros aqui na largura e 1 centímetro na altura, e aí você vai costurar direito com direito nesse formato aqui, exatamente nesse formato, tá? De 7 por 7, arredondando os cantinhos se você quiser, e depois você desvira esse tecido e passa um pesponto decorativo. Você também pode colocar um pedacinho de manta R1 aqui dentro dos 2 tecidos para fazer uma aba de fechamento um pouquinho mais grossinha. Eu também tenho aqui um parzinho de botão Ritas, mas você também pode utilizar botãozinho de ímã com acabamento em rebite nos 2 lados, ou um botãozinho barra 80 de pressão de metal. Você utiliza o que você quiser. Você pode até utilizar botão comum e fazer uma casinha de botão, tá? E aí vai do seu estilo. E aqui eu tenho a minha etiqueta da minha marca, que é opcional. Nós vamos começar a confecção da nossa bolsinha fofinha 2.0 sem zíper pelas marcações de centro dos nossos tecidos principal e de forro e também aqui da aba de fechamento. Nos tecidos eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar no meio, vou colocar aqui ponta com ponta, quando chegar aqui bem no meio eu vou fazer um pique, tá? E eu vou fazer esse pique nessa extremidade maior aqui, eu não vou fazer aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa com o outro tecido principal e com os 2 tecidos de forro.
E aqui na aba de fechamento, eu vou medir com a régua. Eu sei que eu tenho 7 centímetros no total, então eu vou encontrar o centro, que é o 3,5, no lado avesso do meu tecido aqui da minha montana, 1.4, do meu sintético montana. Se você estiver fazendo com tecidos, você vai encontrar qual que é o direito da sua aba e qual que é o avesso. E aí você vai fazer uma marcação de centro com a caneta ou com giz aqui do lado avesso da sua aba. Agora eu vou prender a minha alça e a minha aba no tecido principal. Eu vou pegar uma das partes do meu tecido principal, a que vai nas costas da minha peça. Se você tiver um bordado ou algum detalhe específico que você quer que fique virado para frente, nesse momento é a hora de escolher qual que é o tecido principal que vai nas costas. Então, eu vou colocar esse daqui. Para mim, tanto faz, os dois são iguais. Vou pegar a minha fita gorgurão e eu vou dobrá-la dessa forma. Olha só, vou dobrar aqui desse jeitinho, para formar uma argolinha aqui embaixo, tá vendo só? Desse jeitinho aqui, tá? Vou voltar, ó. Seguro aqui e faço assim. Eu não vou girar ela em momento nenhum, tá? Tô segurando reta, só vou juntar aqui em cima. E ela vai fazer esse formatinho. Vou pegar essas duas pontinhas aqui e vou alinhar bem certinho com o meu pique de centro. Vou colocar um clips, levar na máquina de costura e passar uma costurinha de segurança. Depois que eu fiz isso, vou pegar aqui a minha aba de fechamento, vou pegar aqui aonde é o direito da minha aba de fechamento e vou virar para baixo. Direito da aba com direito do tecido. Vou pegar aqui a minha marcação de centro, olha só que eu coloquei no avesso da minha aba, e vou centralizar bem certinho com o pique de centro também aqui do meu tecido e vou passar também costurinha de segurança bem na beiradinha aqui em cima da minha aba de fechamento. Costurinha de segurança na minha aba e nas minhas alcinhas. Agora nós vamos começar a montar o corpo da nossa bolsinha fofinha. Vou pegar aqui direito do tecido principal, essa é a frente da minha bolsinha, com o direito do meu tecido principal das costas. Vou montar dessa forma, unir o pique de centro aqui com a marcação de centro da minha aba de fechamento. Vou clipar essa peça, levar na máquina de costura e eu vou passar costura aqui nas laterais e no fundo. Eu não vou costurar as caixinhas de leite e eu não vou costurar aqui em cima. Vou tentar seguir a margem de costura aqui da manta, que eu cortei um pouquinho menor. E aqui no fundo também. E a mesma coisa eu vou fazer com o tecido de forro. Eu vou virar direito com direito dessa forma, alinhar os piques de centro e vou costurar aqui nas laterais e no fundo. A diferença é que aqui no fundo eu vou deixar uma abertura, eu vou costurar só um pouquinho aqui e vou deixar uma abertura, que é por onde a gente vai desvirar essa peça. Costuras finalizadas no tecido principal e no forro. Lembra de usar a mesma margem de costura que você usou aqui no tecido principal no forro, tá? Se você cortou a sua manta um pouquinho menor, tipo 1 centímetro de margem, e acompanhou aqui com a costura, você mantém a mesma margem aqui no forro. E eu esqueci de mencionar que esse é o momento de colocar a etiqueta, se você tem uma etiqueta bandeirinha igual a minha, tá? Eu coloquei aquela dobradinha pra dentro e deixei as beiradinhas pra fora e passei a costura, porque daí, pelo lado de dentro, ela fica, olha só, dessa forma, bem bonitinha na lateral da nossa peça. Agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite, tá? Tem um vídeo bem bacana aqui no canal, onde eu explico várias formas de fazer caixinha de leite e um truquezinho para manter essas laterais, essas costuras da lateral e do fundo bem centralizadas. Eu vou explicar
esse passo agora, tá? Mas esse vídeo eu aconselho porque ele é bem detalhado. Tá vendo essas duas costuras aqui? A gente vai fechar nossa caixinha de leite dessa forma e fazer o possível para as nossas costuras ficarem alinhadas depois que a gente costurar a peça. Então, como é que a gente alinha essas costuras? Eu vou vir aqui, vou colocar o alfinete bem no centro da minha costura desse lado e vou ver aonde ele vai sair do outro lado. Olha só, ele saiu quase em cima da outra costura, isso quer dizer que tá um pouquinho torto. Então, eu vou ajeitando e vou colocando o meu alfinete. E a hora que ele sair bem certinho aqui do outro lado, eu tenho certeza que a minha costura vai sair bem ajeitadinha. Estou aqui com o meu alfinete colocado, juntando a minha caixinha de leite, e eu tenho certeza que as minhas costurinhas estão alinhadas também. E eu vou repetir o mesmo passo aqui desse outro lado, vou abrir as minhas costuras e alfinetar tudo bem ajeitadinho. E vou repetir os mesmos passos também aqui com o forro. Vou dobrar aqui as minhas caixinhas de leite dessa forma e vou alfinetar. Nesse momento você ignora a abertura do forro aqui, se preocupa somente com as caixinhas de leite. E aí eu vou lá na máquina de costura e vou passar uma costura aqui para fechar as minhas caixinhas de leite. Finalizei as costurinhas aqui das minhas caixinhas de leite e agora nós vamos desvirar o forro com o direito para fora. Tô aqui com o meu forro do direito para fora. Olha só, gente, quando a gente organiza as nossas caixinhas de leite, olha que bonitinho que fica as costuras todas bem alinhadas. Fica bem perfeitinho isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar o meu tecido de forro dentro do meu tecido principal. Vou colocar aqui a alça e a aba de fechamento tudo para dentro. O meu tecido principal ainda está com o avesso para fora, então eu vou ficar com direito do forro com o direito do tecido principal. Eu vou vestir uma peça dentro da outra. Agora que eu vesti uma peça dentro da outra, eu vou alinhar aqui nas laterais, olha só, pique de centro com pique de centro do meu tecido principal e do meu forro, vou colocar um clips. Mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, vou colocar um clips também, e depois eu vou vir aqui, vou abrir a costura da lateral dessa forma, e vou alinhar costura com costura, olha só. Vou virar aqui para cima e vou alinhar costura com costura bem certinho, e também vou colocar um clips aqui na lateral. Depois que eu unir as duas costuras e os dois piques de centro com clips, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costura aqui na volta toda, unindo o tecido principal e forro, e eu vou manter aqui a margem de costura da minha manta. Costurei a volta toda da boca da minha bolsinha e agora eu vou puxar o forro para fora e eu vou desvirar toda essa peça com direito para fora através desta abertura do forro. Agora que eu já virei aqui o meu direito para fora e olha só, vamos admirar mais um pouquinho essas costurinhas das caixinhas de leite, todas bem alinhadas. Vou colocar aqui o meu forro para dentro dessa forma. E aí eu vou pegar alguns clips ou alfinetes, o que você preferir, e eu vou ajeitar aqui essa costurinha com a dobrinha bem certinha, olha só, para não ficar nem um pouquinho de forro para fora
e nem um pouquinho de tecido principal para dentro, tá? Vou dobrar bem certinho aqui em cima da costura e vou colocar um clips para marcar essa minha dobra bem direitinho. Vou fazer isso na volta toda e aí eu vou voltar lá na máquina de costura. Nesse momento você deixa a sua alça e a sua aba de fechamento para cima, tá? Para fora da bolsinha. E aí eu vou voltar lá na máquina de costura e vou passar um retrocesso com distância, um pesponto decorativo com distância de meio pé de máquina aqui na volta todinha da minha bolsa. Aqui as minhas costurinhas na borda toda da minha peça. Vou tirar esse alfinete aqui. E agora a gente vai fazer algumas dobrinhas aqui para que a nossa peça sempre abra e fecha no mesmo formato, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou encontrar as minhas costuras da lateral, que é essa daqui e esta daqui. E eu vou pegar uma régua e vou fazer marcações de 3 centímetros para cada lado. 3 centímetros pro lado de cada costura e 3 centímetros do lado de cá. Vou fazer isso nas duas laterais da minha bolsinha. Fiz aqui as minhas marcações com caneta fantasminha, depois eu vou lá no ferro de passar e apago essa marcação. Agora eu vou pegar aqui bem na minha marcação, vou, olha só, empurrar com o dedo o forro para ele ficar bem encostadinho no tecido principal e vou fazer uma dobrinha bem em cima da minha marcação. Tá focando? Tá. Bem em cima da minha marcação. E aí eu vou colocar um clips. Vou fazer isso nas minhas 4 marcações, 2 de cada lado. E aí depois de fazer essas dobrinhas, eu vou lá na máquina de costura, vou fazer aqui desse lado também, e vou passar uma costurinha bem aqui na beiradinha, distância de meio pé de máquina, e vou descer aproximadamente 3 centímetros essa costura, vou fazer um retrocesso, arrematar e cortar a linha. Já estou aqui com as minhas costurinhas feitas, olha só como é que fica aqui. E aí, olhando de cima, a bolsinha já fica com um formato bem bonitinho, acompanhando aqui o tamanho e o formato das caixinhas de leite. Fica um quadradinho aqui, bem bonitinho o formato dessa bolsinha. Agora, nós vamos colocar os botões, tá? Seja botão Ritas ou botão de imã ou botão barra 80 de pressão, vai ser a mesma medida, tá? Eu vou pegar aqui a minha aba de fechamento, tá? Vou encontrar o centro dela e vou medir aqui da parte arredondada para cima 1,5 centímetros, tá? E aí eu vou fazer um furo com o furador aqui aonde der a marcação de 1,5 centímetros de distância, centralizada, tá? Vai ficar bem no meio. E vou aplicar uma das metades do meu parzinho de botão Ritas. Calotinha de acabamento para o lado direito e a peça de encaixe aqui no lado avesso, no forro da sua bolsa e aqui da sua aba. E aqui no meu caso, como eu tô usando montana, lado avesso do montana. 1,5 centímetros. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou encontrar o centro da frente da minha bolsinha. Vou descer 3 centímetros, tá? Vou furar e vou aplicar aqui a outra metade do meu botãozinho Ritas. Dessa vez, a minha calotinha de acabamento vai ficar pro lado do forro. E a minha peça de encaixe, seja macho ou fêmea, qual que você quiser colocar, vai ficar aqui do lado do tecido principal. 3 centímetros centralizada. Eu vou colocar o botãozinho e eu já volto pra gente fechar o forro dessa peça e fazer o acabamento final. Aqui os meus botõezinhos de pressão Ritas já estão colocados. E agora a gente vai fechar essa abertura aqui do forro. Você pode fechar essa abertura de 3 formas.
Você pode vir aqui, ajeitar bem direitinho, olha só, a abertura tá assim. Você ajeita bem direitinho, coloca uma cor de linha bem parecida com a cor do forro lá na máquina de costura e faz uma costurinha bem na beiradinha aqui nessa abertura. Você pode fazer também ponto invisível feito à mão, ou você pode fechar essa abertura se você estiver usando tricoline 100% algodão. Você pode utilizar cola pano, que é o que eu vou fazer. Vou fechar essa abertura e eu já volto para mostrar essa peça terminada. E tá aqui finalizado o fechamento lá do forro. E para fechar essa bolsinha é só você ajeitar aqui, olha só, e empurrar as dobrinhas da lateral para dentro, que ela já vai formar esse formatinho aqui. E aí é só você fechar o botãozinho Ritas e tá prontinha a sua bolsinha fofinha versão 2.0 sem zíper. E aí, me diz se essa peça é ou não é viciante, não dá vontade de fazer um monte? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar, como sempre, like, comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, seja membro e fica sempre por dentro das novidades que eu trago por aqui.